Ele não. Bom dia! Muito bom dia, sábado 10 de dezembro de 2022, direto de Encantado, a terra do maior Cristo protetor do mundo, sob a proteção de Deus, enquanto o Xandão não censurar, estamos iniciando mais um programa Ele Não. Neste sábado dolorido, né? Depois de uma derrota, nós estamos aqui para sacudir a poeira e encarar de frente esses desafios, porque sabemos que foram apresentados somente 5 nomes dos ministros. Tem muito mais coisa para vir. A nossa grande derrota foi o Haddad ontem, para quem está pensando que eu estou falando de futebol, não. Futebol é a segunda coisa mais importante dentre as mais importantes do mundo. O que nós saímos derrotados foi a apresentação de Haddad como ministro da Fazenda, Flávio Dino como ministro da Segurança Pública, e esse é um assunto que nós vamos tratar aqui. À minha direita, como todos os sábados, Gilmar Facchini, todo dia é um 7-1. Bom dia, Gilmar. Bom dia, Éder, Davis, Gustavo, os amigos que nos acompanham todo sábado. Olha, nós estamos virando especialistas em decifrar enigma, postagem, frase, foto, silêncio. Cada dia a gente está tentando decifrar alguma coisa diferente, cada um com uma opinião. E aí nós estamos aí, mais um sábado para tentar decifrar aí cada um a sua maneira, né? As mensagens que estão vindo lá do além e do presidente, né? A minha outra direita, Davis Fac. Davis, tu é da ala que acorda e vai direto procurar uma notícia se aconteceu alguma coisa na madrugada, ou tu é daqueles que já jogou a toalha? Bom dia. Não, muito pelo contrário, né? A gente sabe que é bom dia a todos, Gilmar, Éder, Gustavo e nossos queridos ouvintes aí. Não, eu sou da ala otimista. E digo por quê? Porque eu não posso acreditar que passadas 40 dias das eleições, um silêncio do presidente, quebrou algumas vezes, ele não ia fazer isso em vão, entendeu? O que me preocupa é se essa verdade vem agora ou se essa verdade vai vir contada na história. Então esse é o medo. Mas eu acho que vai ter algum movimento que vai acontecer, bom ou ruim, não se sabe. É como o Gilmar falou, a gente está virando decifrador de enigmas, né? E se está ruim para o menino Ney, imagina para os brasileiros que tem esse time de ladrão entrando no país, no governar o país. Esse que é o problema. Isso que me assusta. O nosso anfitrião, Gustavo Ghislene. Gustavo, como está o teu nível de emoção e de entusiasmo de 0 a 10? Bom dia. De 0 a 10? O meu tá 6. Sabe quando tu não sabe dar uma nota, fica um X no lugar? Nem a nota, tu sabe. Não.
A questão é que a gente realmente virou um decifrador de enigmas, parece, né? E cada vez mais mensagens subliminares aparecem e nada de uma resposta concreta. Mas eu falo isso desde o início. Eu acho que eu já estava ciente da questão há muito mais tempo, quando outras pessoas ao meu redor, que até são otimistas, achavam que ia acontecer alguma coisa, diziam, não, se o Bolsonaro tivesse uma carta na manga, ele já teria puxado. Ele está construindo alguma carta. Eu digo isso desde que começaram esses movimentos de manifestação lá, não, 72 horas na rua, porque daí o exército entra, porque não sei o que. Aí não entrou, daí o pessoal arranja uma outra premissa lá para continuar protestando, e eu acho isso louvável, né? O pessoal que está nas ruas até hoje, segurando as pontas, acampados lá e tal. Aí aparece aquela questão lá do Braga Neto conversando com os manifestantes lá em Brasília, a mulher chorando, nós estamos aqui abaixo de sol, de chuva, não sei o que, vento, pá. E ele disse, não percam a esperança. Aí a galera vai pra rua de novo, né? Tá que nem aquele áudio do caminhoneiro lá. E bala de borracha, não sei o que. Enfim. Então eu acho que é o seguinte, o Bolsonaro, ele não tem a resposta que ele precisa dar para a população que está com ele e está construindo essa questão. E ele também não tem como dar um prazo e por isso ele não deixa uma mensagem clara de que, vão para casa descansar ou preciso de vocês aqui ainda. Então eu acho que essa situação surge em função dessa questão. Poucas vezes eu vi um povo renovar as esperanças diariamente sem motivo, né? Porque não tem motivo, claro, que nos anime. Nós temos enigmas para decifrar. Né? Aí vem os espertinhos que postam aí no Twitter, fonte segura, vai acontecer algo. Aí todo mundo, vai acontecer algo. Aí no outro dia não acontece nada. Aí 72 em 72 horas a gente vai renovando a nossa fé. Até peço pro Gustavo botar depois, Gustavo, aquele vídeo, se tu tiver, que eu mandei no grupo do João Grilo. Não sei se tu... que eu mandei essa semana, se tu encontrar aí, do filme O Alto da Compadecida. Nós estamos mais ou menos assim, cara. Cada semana é uma expectativa, tu cria, vai dar certo, agora não dá. E é muito complicado. Mas o brasileiro não tem perdido a esperança e isso é um sinal positivo. Bolsonaro continua com a população. E nós vamos iniciar com as pautas do programa, justamente mostrando esse apoio que Bolsonaro tem. Vamos para a primeira pauta do Helenão. Decifra aí. Bolsonaro aparece no Palácio da Alvorada e fala a manifestantes. De modo espontâneo, ele deixou uma ponta de esperança para alguns. Para outros, a sua manifestação pareceu o fim da linha. E aí, Gilmar, qual dos dois lados tu tá? Aquele que se entusiasmou ou aquele que acredita que é o fim da linha? Até isso é difícil de responder. Não tem umas perguntas mais fáceis? Numa hora a gente está otimista, acho que vai acontecer, na hora seguinte está pessimista, logo depois... Não, mas acontecer a gente não sabe nem o que vai acontecer, né? Tem mais isso, né? Então... O que deixa assim, nessa expectativa a população, é que as frases todas têm duplo sentido, né? Parabéns para ele conseguir fazer isso, né? Pois é até uma arte isso, né? Porque não é fácil, porque né? Normalmente tu deixa escapar alguma coisa. Então as frases ditas ontem por ele, tanto elas alimentam quem pensa que vai dar alguma coisa, como também aqueles que acham que ele está reconhecendo que não vai dar e que vamos construir alguma coisa para daqui 4 anos. Ficou muito difícil de se emitir uma opinião sem errar, né? Porque não se sabe. Como disse o Gustavo, assim, eu acho que ele está construindo, né, alguma coisa. Mas se a gente fizer uma análise mais aprofundada das coisas, eu me pergunto... Porque assim, vamos fazer uma retrospectiva.
o Bolsonaro ficou 4 anos isolado no governo. Ele teve deputados que traíram, senadores que traíram, dentro do governo dele, pessoas que traíram, nas instituições todas contrárias, a imprensa contrária, ou seja, ele foi um presidente isolado, sozinho, numa missão. E me parece, assim, quando a gente olha com mais serenidade, com mais calma, que o Bolsonaro se colocou nesse personagem. Ele está numa missão de salvar o Brasil, né? Um militar que está numa missão, que botou a vida na frente da coisa toda, e que para isso ele não vai medir esforços. Só que para tudo tem um limite. E ele acho, ao assumir esse personagem, ele se coloca como um culpado da derrota dos anseios dessa população toda que ele se julga no dever de defender. Então ele acha que ele falhou. Então por isso essa tristeza dele, essa angústia e talvez o receio dele de dizer o que precisa ser dito. E ele fica tentando protelar para ver se não cai alguma coisa do céu e resolva a situação. Mas por outro lado, se a gente parar para pensar, será que é justo nós ficarmos cobrando isso dele? Com tudo o que ele já fez sozinho, será que é justo nós cobrarmos dele uma atitude tão difícil para alguém? Porque qualquer atitude que o Bolsonaro fizer, a gente não sabe o resultado. Está lá no Peru, lá o presidente tomou uma atitude que ele achou que era o certo, acabou preso. Será que é justo nós cobrarmos do Bolsonaro que ele dê, digamos assim, um golpe, né? Claro que não é um golpe que a gente está querendo, né? A gente está querendo que é um contragolpe. É um contragolpe, mas acontece que a imprensa, as instituições todas vão vender isso como um golpe. Sem dúvida. E é justo nós cobrarmos o Bolsonaro, que passou 4 anos enfrentando todo esse sistema, dentro das 4 linhas. Agora, ao sair, há menos de 30 dias de deixar o governo, ele fique marcado, porque a imprensa vai vender como um golpe, né? Isso vai ser, as instituições brasileiras vão todas falar em golpe, né? É justo nós cobrarmos dele alguma coisa que ele fique marcado pro resto da vida como um golpista? Então esse questionamento a gente tem que fazer, a gente tem que raciocinar, tem que... Temos. Eu não estou dizendo Gilmar, que sim nem que não. Não, eu entendi. Mas temos que fazer essa análise. Só que a análise que o Bolsonaro tem que fazer é que ele vai preso. Isso está decidido. Fato. Está decidido. Agora o Davis acabou de ler uma denúncia na OEA ou na ONU? Na ONU. Na ONU por genocídio. Não. Não? Omissão. Ah, pior, é mais grave ainda. É verdade. O presidente Bolsonaro foi denunciado na ONU por omissão do combate à corrupção. Por quem? Quem está colocando aqui, Humberto Costa. Então, muito PT. Pelo PT. Olha a inversão de valores e de narrativa. Porque cara. é aí que tá. Vai ser essa mas aí que narrativa tá. do Vamos golpe lá. que eles vão fazer, né? Preso ele vai ser. Inelegível ele já está. Preso ele vai ser. Tratamento de saúde ele não vai receber. A família dele vai ser perseguida. A vida do Bolsonaro acabou. A vida de Jair Bolsonaro acabou. Se ele tiver o apoio das Forças Armadas e ele tentar um contragolpe fazendo dentro da Constituição o que tem que ser feito, ele não tendo o apoio das Forças Armadas, ele sai como um golpista. Que foi o que aconteceu no Peru. Exatamente, eu ia fazer esse paralelo. Só que daí o seguinte, se ele vai preso, ele tem a população ainda, coisa que o presidente peruano não tinha. Bolsonaro ainda tem uma parcela da população que está disposta a se sacrificar pelo país. Ainda. Eu não sei quanto tempo ele vai ter esse apoio, mas ele ainda tem. E olha só que análise interessante que eu li sobre o presidente do Peru e o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, e aí o Gilmar fala muito que o crime usa as pessoas só enquanto elas são importantes, depois ele descarta. O presidente do Peru, ele ia sofrer um impeachment à tarde. Ele deu a última cartada. A tese é que ele foi convencido pelo Foro de São Paulo
a dar um golpe, porque a vice-presidente dele é mais esquerdista que ele, é uma guerrilheira. Então, eles incitaram ele a tomar essa atitude para que ele, não recebendo o apoio das Forças Armadas, fosse preso. E isso desestimulasse qualquer ação do Bolsonaro. É uma tese que tem lógica, porque ele já ia ser removido do poder. Toda tese tem lógica porque tu junta elementos e tu cria uma tese. Mas ela tem um outro elemento para ter lógica, Eu não... que é quem protagonizou, que é a esquerda. E a esquerda descarta bandidos. Quando não interessa mais para eles, descarta. Sim. No Brasil já tem uma série de nomes que a gente sabe que não precisa dizer. Como é difícil, né? A gente também não é nem político, né? Entendeu? Eu particularmente. Mas tu tentar juntar elementos e informações perdidas e tu criar uma linha de raciocínio que pode ser verdadeira, como o Gilmar falou, não se sabe se vai acertar. Errar é muito fácil, né? A gente tá jogando e tu pode ver hoje nas redes sociais, os jornalistas, os comentaristas também. Eles estão criando teorias em cima das narrativas e factoides que estão ali no meio. Entendeu? O Bolsonaro está 40 dias, ontem ele veio, falou, cada um é o copo meio cheio e meio vazio. Cada um que olhou via o que queria. Né? Eu acho sim que o presidente Bolsonaro é fato que vai preso. Entendeu? Assim, ó, o Lula assumindo, beleza. Bolsonaro vai preso. Não sei em quanto tempo. Acho que até de imediato, assim, ó, 30, 40 dias deve estar preso, ele. Tá? E depois eles vão para a família dele. Tá? Depois eles vão, nesse meio tempo, eles já vão regulamentar a mídia. E aonde eles vão chegar? Em ti, é óbvio. Não tá tu não. Tu não. Claro que não. Assim, ô Alexandre, Não. Deixa eu dar um recado pro meu amigo Alexandre. Escuta, eu não sou ele não, tá? Nós somos em 4 aqui, tá? E bota nós na mesma cela pra nós ao menos ficar... Então, não, Fazer o programa, né? Fazer o programa dele lá. E é uma verdade. Eu acho que essa linha de raciocínio, sim, se o Lula assumir, vai por esse caminho. Não tenho dúvida. Tá? Bolsonaro, agora, o que ele tem na mão, não sei. Essa linha que aconteceu no Peru é uma verdade. O presidente peruano não tinha mais o que fazer, ele ia sofrer um impeachment. Né? Ele tentou fazer um movimento, vai que dá certo. Aí tu traz para cá. Se o Bolsonaro hoje faz esse mesmo movimento, né, ele vai ter apoio das Forças Armadas? A gente não sabe. Eu já tô achando que ele não tem apoio das Forças Armadas. Senão ele já tinha feito. Mas aí que tá, aí que chega um ponto que eu tô falando. Se ele faz esse movimento, ele não tem o respaldo das Forças Armadas, ele vai preso. Agora. Tem um detalhe que eu lembrei agora. Agora, ele vai preso agora. Aí volta aquela conversa que a gente teve, que é o seguinte. Ele preso, e a partir de janeiro, porque o Bolsonaro não cometeu crime nenhum. Não. Eles vão, mas não precisa de crime para eles prender. E eles vão fazer. Eles vão prender. Só que aí ele vai ser uma... No Brasil não precisa crime para ir preso. E se tu tem crime, tu também não pode ir preso. Tu não precisa, aí tu não vai preso. Se tu comete crime... Prova disso que o Cabral tá para ser solto agora, né? Já tem 2 votos do STF para ser solto. Então, para te ver que o Brasil é uma farra. Então, o Bolsonaro deve estar pesando o seguinte: eu vou preso injustamente, tô com a razão, e vira mártir. Morto? Mas mártir. Tudo bem, Éder. Mas mártir. Morto politicamente ele já tá, porque eles vão tornar ele inelegível. Ele falou ontem uma coisa muito forte. O Éder tá com medo de ele morrer, cara. Não tô com medo. Ele de vai morrer. preso. Não tenho medo de morrer. Eu tenho medo da desonra. Medo da Então, morte por isso eu nunca mesmo, tive. é essa linha do Por raciocínio isso que eu do falei, Gilmar. não tenho medo da morte. O único medo que eu tenho na minha vida é a desonra. Morte nós não temos medo. Tá? O que Bolsonaro falou foi o seguinte: estou disposto a dar a minha vida pela pátria. A minha vida, ele falou, a minha vida física. Exatamente, ir preso como mártir. Eu acho que não é preso. Vamos fazer uma analogia com o episódio do Roberto Jefferson.
O Roberto Jefferson, a polícia prendeu ele injustamente. Várias vezes. Foi lá na casa dele para prender novamente de forma injusta. Até aí, o Roberto Jefferson estava carregado de razão. Mas aí ele pega uma arma e dá um tiro, e começa a atirar. Aí ele cometeu, entendeu? Entenda a indignação, talvez naquele momento eu fizesse a mesma coisa, mas naquele momento ele perdeu a razão. Agora ele está preso por ter feito uma coisa... Por ter atentado contra a polícia. E se ele tivesse ido preso lá, estaria hoje todo mundo dizendo que ele estava preso injustamente, defendendo ele. Agora todo mundo está lá... Não vai adiantar ele ser mártir, mas ele não vai adiantar. É que, como eu disse assim, o Bolsonaro está numa missão. Ele está numa missão. Ele criou um personagem, né? Ele criou um personagem que ele botou a vida dele, como ele ressalta, à frente do que ele acredita ser melhor para a população. E ele vai fazer o que for preciso, inclusive terminar numa cadeia ou por resto da vida se for preciso. Na cabeça dele, isso aqui ele está se entregando. Mas se ele está pensando em ir para a cadeia, ele vai tentar, mesmo que ele não tenha total apoio das Forças Armadas, fazer alguma coisa. Mas é que daí ele perde a razão. Mas a narrativa já está construída igual. Se ele for para a cadeia, saindo do poder, e ele for para a cadeia, ele vai com a narrativa, porque a imprensa vai passar para o resto da vida os livros da história, para o resto da vida vão dizer que ele foi preso por comissão da corrupção, por genocídio, por corrupção na vacina, por atentado ao clima. Agora eu vi que tem uma matéria aí que na ONU ele foi denunciado por atentado ao... Como é que é, Gustavo? Por ameaças ao clima e direitos humanos. Então assim, ele vai preso igual. A narrativa é que vai ser ruim. Ele vai sair para a esquerda e para o sistema. Bolsonaro, se não fizer nada, ele vai preso como um criminoso. E a narrativa vai ser que ele vai ser como um criminoso. Para os seus apoiadores, se ele não fizer nada, ele vai preso como um covarde. Então, entre ser preso por um covarde pelos seus apoiadores e como um criminoso pela esquerda, ele daqui a pouco pode tentar algum contragolpe e ser taxado apenas de criminoso. É nesse sentido que eu estou querendo dizer. Só que tem um detalhe que eu me anotei aqui, ó. Quinta-feira, o Bolsonaro se reuniu com o general Vilas Boas. E ontem ele se manifestou. E o general Vilas Boas... Ó a bola de cristal! Ó a bola de cristal! Nós passamos um tempo aqui tentando decifrar um enigma. Aí ele chega e pum, um enigma. Acabou. É o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo 40 dias dessa forma. Quando tu acha que chegou numa conclusão, não, vai acontecer. Vamos lançar a enquete agora. Chicó, como é que diz o Chicó? Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Não, eu acho importante a gente salientar. Não, mas é que assim, ó, eu tô me agarrando em qualquer coisa, cara. Por isso que eu acho importante a gente ressaltar para quem nos ouve, nos acompanha, de que nós não estamos aqui desanimando ninguém, nem animando, nem nada. A gente está chamando para uma reflexão das duas coisas que, entre nós aqui no grupo, cada momento um tá pessimista, o que estava pessimista virou otimista, o que estava otimista virou pessimista. Então as coisas vão mudando. Então a gente não está aqui dizendo, vamos para casa, acabou, não sei o quê, e nem está dizendo, vai lá que vai dar. A gente está chamando a reflexão, né? Tem todas essas variáveis para serem consideradas. Qual é a conclusão que se chega? Ninguém sabe, né? Tem deputados que vêm aí, a gente acha que eles têm informações privilegiadas e só falam bobagem. Ninguém tem, cara. Piores do que quem está na rede social, né? Ninguém tem. Eu só penso que Bolsonaro... Só para concluir, né? Já que eu falei nos parlamentares, eu comparo os parlamentares de direita como um passarinho preso na gaiola. Passarinho preso na gaiola, quando ele recebe a comida, ele começa a cantar de felicidade. Os deputados que nós temos e senadores, os parlamentares de direita que nós temos lá, eles têm um comportamento exatamente igual. Agora, essa semana, eles ganharam as redes sociais de volta festejando. É um passarinho preso numa gaiola que ganhou a comida e começou a cantar.
Boa analogia. Mas é verdade, e a liberdade, entendeu? Eles passaram 4 anos indo para a rede social, enquanto o Randolph... A esquerda judicializou tudo. Eles não vão lá com processo, eles não vão espernear, eles não vão lá ficar lá fazer... Vão lá na frente do STF, lá os deputados que são prejudicados, os 10, e fazem greve de fome, em nome da liberdade da população, não só deles. Não, eles vão lá e querem fazer um memezinho. Aí agora, como eles ganharam a rede social de volta, vamos cantar. Mas entendeu? Não importa a gaiola. Mas o que eles ganharam com isso? Não, a reeleição, claro, é o que eles querem. Eles passaram 4 anos só preocupados com a reeleição. Estão preocupados com a reeleição e os militares estão preocupados com a aposentadoria, com a ida para a reserva e promoção na carreira. Ponto. Não adianta esperar. É isso aí. Não, mas não vamos... Por isso que o Bolsonaro, quando eu digo que o Bolsonaro agora voltei a ficar desanimado. Eu ia dizer, não poder terminar na baixa, vou dar uma erguida no bico. Quando eu disse que o Bolsonaro ficou sozinho 4 anos, está ali a prova. Não, aquela cena dele naquele evento no Colégio Militar, onde ele está totalmente sozinho no palco, aquilo ali é emblemático. É o retrato do que foi o governo dele. Antes só tinha aqueles papagaios de pirata grudados nele por causa do poder. Agora ele já perdeu o poder, né? E eles não precisam mais ir lá. Ele já era ridicularizado quando ele era deputado. Tanto que ele tem uma imagem dele sozinho discursando no Congresso. Mas de uma hora para outra ele se tornou um fenômeno. Por quê? Porque ele é a cara da população brasileira. Exatamente. Ele é a cara da população brasileira. Da maioria da população brasileira. Da população de bem, né? Ao menos da população de bem, ele é a cara, né? Aí, vamos assistir um pouquinho do que o Bolsonaro falou ontem, Gustavo. Tá no ponto naquele vídeo? Isso aí. Vamos... Uma fala pra gente terminar em alta, Grandes do Davis. Sim, nós tava assim, daí tu fez assim, ó, enterrou nós. Como é que nós vamos terminar em alta se esse depoimento dele aqui deixa metade otimista, metade pessimista? Então vamos fazer o seguinte, ó. Você vai assistir o vídeo. Tire suas conclusões. Tire suas conclusões. Se ela for pessimista, mude a chave. Continue acreditando. É isso aí. Tá. Vamos ver. O Gustavo tá. É ser o chefe supremo das Forças Armadas. As Forças Armadas são essenciais em qualquer país do mundo. Sempre disse, ao longo desses 4 anos, que as Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. As Forças Armadas, tenho certeza, estão unidas. As Forças Armadas devem, assim como eu, lealdade ao nosso povo, respeito à Constituição e são um dos grandes responsáveis pela nossa liberdade. Quantas vezes eu disse, ao longo desses 4 anos, que temos algo mais importante que a própria vida, que é a nossa liberdade. Tenho certeza, entre as minhas funções garantidas na Constituição, é ser o chefe supremo das Forças Armadas. As Forças Armadas são essenciais em qualquer país do mundo. Tá aí, nós estávamos comentando agora. Tá acabado o homem, né? Dá pena, né? Quase que ele não consegue segurar o colete à prova de balas. É um atleta, cara. É um atleta. Pra tu ver, tu também é um atleta, Davis. Tu vê que ele tá sobrando gás ali. Tu vai ficar assim, Davis. Se as coisas não derem muito certo, se o Lula assumir, tu vai ficar assim, ó, acabado. Não, eu não vou estar na presidência. Pode ficar tranquilo que esse cargo não vai me acabar. Não, É triste porque assim, ó, tu nota, tu vê que verdadeiramente ele ama o país. Tu vê que ele tentou fazer tudo que era o melhor pro país. Ele não colocou o interesse pessoal dele nenhum, ele poderia ter se aproveitado, cara, ele se sacrificou pela pátria. E aí, tu vê a quadrilha chegando, distorcendo tudo, o sistema contra. Mas não é nem distorcendo. Tu vê eles chegando e da forma que estão chegando. Tudo que eles falaram em campanha, eles estão fazendo.
Entendeu? A equipe de transição é a maior da história. Todo mundo querendo uma boquinha. A carreta furacão. Então vamos subdividir. Tu viu essa? O Ministério da... Tem assunto para depois. É. Não, vamos para fala. Cara, o copo meio cheio, meio vazio. O Bolsonaro falou ali, o Gustavo falou fora do ar. E por que ele não manda a população embora? É isso que é emblemático, é isso que me pesa. Mas eu acho que a resposta o Gustavo deu. Ele está tentando construir, ele ainda acredita que daqui a pouco ele Exatamente, tem uma... se ainda ele acredita, nós também temos que Porque até dia 1º, o Lula não é presidente. Ele é diplomado, segunda-feira vai ser diplomado, mas não é presidente. E a gente sabe que eles estão indo com muita sede ao pote. Daqui a pouco eles botam os pés pelas mãos. E cria algo que pode ser que dentro das instituições Forças Armadas mude o cenário. E vamos lá, vamos falar um português bem popular. Bolsonaro está sozinho, isolado, abandonado, que nem cachorro na porta do restaurante. Ele só tem o povo, Isso aí. que não é pouco, mas é pouco perante o sistema. Né? Não tem força, né? O que assim, daria suporte para ele numa decisão mais ousada, palavra certa. Uma participação maciça da população, né? Esses 15 milhões de pessoas na rua, porque manifestação, nós, conservadores, pessoal de direita, a gente faz manifestação pacífica. Leva as crianças, né? Leva as crianças, Alan vai lá dos e Santos fala isso. vai lá, faz, né, mostra a indignação. Mas essa é uma manifestação que ela não traz resultados imediatos porque ela não causa problema. Não, é isso aí, ela não cria problema pro sistema. É um bando de... Eles tratam como um bando de fanático que está na frente dos quartéis e deu. O que justificaria uma tomada de decisão mais incisiva? Uma revolta, né? Uma revolta popular e tal, que aí teria que tomar uma decisão. Só que não vai acontecer da população, do eleitor do Bolsonaro, esse tipo de ação, né? Mas, sei lá, talvez ele contasse que houvesse isso e aí justificaria uma atitude. Quando ele diz que as instituições são obrigadas a cumprir o que o povo quer, dá para ler muito claro nas entrelinhas que ele diz o seguinte: ele não pode dizer isso como presidente da República. Façam alguma coisa. Quebrem tudo. Nós não estamos pedindo isso, tá, Alexandre Moraes? Temos que ter cuidado, porque não estamos pedindo isso, é figura de linguagem. Mas assim, vão pra rua. O Alan dos Santos falou esses dias. Manifestação no lugar da criança e de mulher, de idosas. Tem que ir os homens pra rua. E tem aquela carta aberta que foi lida na terça-feira, ou na quarta, se não me engano, acho que foi na terça. E que eu achei muito corajoso, o pessoal do Hipócritas leu. A Karina Belomex esteve aqui conosco também, estava junto. Os índios. Olha, o povo muito corajoso. Que agora viraram índios bolsonaristas. Índio bolsonarista, né? De direita. Agora daqui uns dias já não são mais nem índio, né? Não, vão perder a carteirinha Vão perder a carteirinha da... Índios neofascistas, nazistas. Neoprotofascista. Mas o que eu quero dizer com isso? Aquela carta, ela foi forte. Porque o que eles dizem? Eles dão um prazo, eu acho que, não sei se é dia 10, não é até hoje? Até hoje, dia 10, até dia Até 10. hoje, né? Ou dia 12. Ou teremos manifestações fortes. Alguma coisa assim, nesse sentido, não foi a palavra forte que eles usaram. Mas foi uma ameaça, né? Foi, e com, assim, se os índios, eles têm um poder muito grande, né? Uhum. Porque, tu já imaginou Alexandre de Moraes mandar prender caciques indígenas? A repercussão internacional que isso vai ter? Vai ser difícil eles taxar de índio fascista na imprensa internacional.
entendeu? Aí talvez crie o fato que precisa ser bom. Agora deu, né? Porque eu não sei também se precisa mais um fato pro agora deu do Alexandre, porque todo dia ele... Não, ele passa por cima a do lei, Deus, ele não tá a preocupado. lei dele, né? Deixa eu só pedir, Alexandre, tô tocando a campainha da tua casa, vai lá na porta ver que eu tenho que falar uma coisa com o pessoal aqui. Tá? Só deixa eu falar uma coisinha com o nosso público aqui. Vai lá ver a sacada lá da tua casa, vai olhar pra fora lá no Clube Pinheiros. Se o povo fizer a manifestação como está fazendo, nós entraremos na história como lunáticos, fanáticos, seguidores de um presidente que vai ser taxado de covarde. Só que o presidente não consegue fazer nada se não tiver uma manifestação mais incisiva. Mulheres, crianças, idosos, recolham-se. Deixem os homens nas trincheiras. Contou, Alexandre? Se isso acontecer, não vai ter manifestação. Olha na frente dos quartéis quem tá lá. Sim. É um monte de gente acima de 60 anos e alguns jovens e alguns de meia idade. Quando eu falo trincheira, é figura de linguagem, né? Ninguém tá pedindo guerrear, ninguém tá pedindo para guerrear. O que nós estamos pedindo é para o Bolsonaro dar um contragolpe com o que ele tem hoje dito por ele. O Exército, as Forças Armadas. A questão é que é fato de que se não houver um enrijecimento nesses movimentos orgânicos da população ordeira, realmente os objetivos serão difíceis de se alcançar. Sobre isso, eu até gostaria de fazer uma análise que é o seguinte, né? Aquela história toda, né? Tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis. O que a gente está vendo assim? Desde a minha geração, da de vocês aí, os jovens que surgiram nas gerações seguintes, eles não estão nem aí. A gente diz, mas agora o jovem votou na esquerda. Eles não são de esquerda. Claro eles que não são nada. Para eles, no fundo, eles votaram na esquerda porque a esquerda disse que vai lá imprimir dinheiro, que é assim que se resolve o problema da economia. É bonito, vai ajudar os pobres, vai terminar com as fogueiras da Amazônia, entendeu? Eles não têm capacidade de raciocínio, eles não têm liderança, serem líderes, não conseguem se formar em proatividade. Eles não têm princípios fortes, morais inclusive. E foi o que a esquerda construiu nessa juventude, né? Sem valores algum para lutar. Então essa juventude aí, você vai ver o que vem acontecendo assim, ó, desde a minha geração. Eu tenho lá, nos 18 anos, eu fui para a rua, né? Para derrubar o Collor, né? Aí depois para derrubar a Dilma. Agora para tentar botar um governo mais conservador e não sei o quê. Mas quem é que está lutando desde 1995, 90? É os mesmos. Os mesmos. Então nós estamos envelhecendo e daqui uns dias nós estamos com a bengala e o resto não está lutando nada. O que se espera daqui a pouco quando nós formos embora? Para os nossos filhos e nossos netos. Que país nós vamos ter? Na mão dessa gente aí, né? Os nossos filhos vão ser dominados por quem? Porque vão ser dominados. Sim. Essa geração toda é uma geração dominada. Vai vir alguém com um discurso ali e dizer, olha, hoje nós vamos rodar dinheiro. Que nem eu vi ali o cara dizendo que era só imprimir dinheiro e construir uma grande empresa de chip que estava resolvido o problema dos chips no Brasil. Esse é o raciocínio fácil que eles foram ensinados a ter. Por isso que eles brigam para não ter, como foi o caso da Luciana Genro aqui, a educação financeira no ensino fundamental, né? Por quê? Porque senão começa a ensinar as pessoas a raciocinarem e o discurso fácil deles não vai mais ser aceito. Mas eu acredito que o Bolsonaro ainda está construindo com as Forças Armadas uma saída dentro das 4 linhas. Isso que é importante. Ele falou, joguei nas 4 linhas e vamos continuar nas 4 linhas, vamos vencer dentro das 4 linhas. E é só isso que nós queremos. Nós queremos um país
pacífico, nós queremos um presidente que use a lei, mas que consiga permanecer dando liberdade para a nossa população. Mas então eu pergunto, Éder, o opositor que está causando todo esse problema está jogando dentro das 4 linhas? Não, é por isso que eu disse, o que a gente pede é que o Bolsonaro faça um contragolpe dentro da Constituição. Hoje, o que o TSE e o STF estão fazendo é fora da Constituição. Hoje nós estamos com um golpe em curso. Um golpe do sistema contra o presidente Bolsonaro, contra o executivo. O que nós estamos pedindo é que se faça um contragolpe. Dentro da lei, conforme dito por Sebastião Coelho, ex-desembargador, dentro da lei se tome medidas. É isso. Já que citou o Sebastião Coelho, Gustavo, ali no grupo eu botei um videozinho dele ali, era interessante até botar para mostrar qual é a diferença de homens de coragem, né, para essa juventude que está aí. Mais acima, esse aí. Sebastião. Esse vídeo aí. Na revista Oeste, né, o programa Oeste Sem Filtro, apresentado por Paula Leal, com Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Fiuza e às vezes participação do Silvio Navarro, da Cristina Grêmio, um baita programa. Sebastião, ele não pode mandar te prender? Pode. Ele pode, já mandou prender um deputado federal que tem imunidade e a Câmara dos Deputados, com todo respeito, se acovardou e se curvou, então ele também pode me mandar me prender. Eu estou preparado, tem cafezinho quente todas as 6 da manhã para a Polícia Federal chegar. Agora tem um detalhe, se ele me prender, não haverá tornozeleira eletrônica, não haverá assinatura de termos de compromisso, de comparecimento, não haverá nada. Se ele me prender, eu ficarei preso por quanto tempo for necessário para ele botar o processo na mão do Ministério Público. E eu quero ver o que acontecerá na população. Se ele tiver coragem de prender um desembargador que passou mais de 30 anos na Justiça, uma opinião e uma crítica. Eu posso ter a opinião que eu quiser sobre o ministro. Aí, Sebastião Coelho, um homem de coragem, como disse o Gilmar, né? Na verdade, assim, ó, ele não está desafiando, né? Parece que ele está desafiando. Ele está colocando que legalmente ele só está dando uma opinião, ele está dentro da lei. Ele não pode ser preso por emitir uma opinião. Ele tem direito a ter opinião, como nós temos direito, inclusive de pedir coisa errada. Inclusive, se alguém pedir golpe, essa pessoa não é um golpista. Ela pensa e ela tem o direito de pedir, mesmo que isso seja errado. Então, o que ele fala e ele realça é que o que ele diz, ele realmente, eu estou dizendo o que eu penso e eu duvido que ele vá me prender por isso, porque não pode, não está na lei, não tem como prender ele. Né? Ninguém pode ser condenado por um crime que não exista, né? E é isso que ele está exigindo, que todo mundo deveria exigir. E é isso, e essa revolta que ele está mostrando, que os deputados que foram injustiçados tinham que fazer. Eles tinham que fazer ações concretas de mostrar a revolta deles. O PT não ia lá na mesa do Senado e arrancava as pastas e fugia com os documentos? Sim, sentaram as mulheres sentaram... Comiam em cima da mesa. Jantaram na mesa do Senado. Mas dava resultado, sim. Parava a votação. Os nossos não, eles vão lá, são injustiçados. Faz um vídeo. Faz um memezinho. Faz um vídeo. É isso aí. Passaram 4 anos fazendo isso e continuam. Aí, primeira pauta então a fala do Bolsonaro. Estamos na esperança que o capitão tenha condições de fazer algo para que nós possamos ter justiça, manter a liberdade e passar a limpo todo esse processo eleitoral que nós sabemos como foi. Vamos para a segunda pauta do Helenão. Pátria.
O UOL denuncia sabotagem contra o presidente Jair Bolsonaro no Itamaraty. Segundo o jornalista Jamil Chad, diplomatas trabalhavam para prejudicar a política externa do governo federal. E aí? Não é novidade. Aquilo que o Gilmar falou, que ele estava isolado, né? O sistema estava montado. Não é novidade, né? Em todos os meios tem alguém por trás. Né? A gente sabe o que o PT fez muito bem em todos os governos foi o aparelhamento das instituições. Né? Jogou gente a rodo em tudo que é lugar. E tu não tem, não digo nem em 4 anos, tu não tem como tampar todos esses furos. Não tem como não vazar. Prova disso foi uma reunião ministerial que foi vazada para tentar incriminar o presidente e que vazou e que até hoje não provou crime algum. Ou tudo que se criou em cima dele, a reunião veio para esclarecer que não, o presidente Bolsonaro estava certo desde o começo. Então, imagina fora do país, os diplomatas fora, não tem como. Obviamente tem gente de esquerda ali e eles estavam a trabalho de quê? Para denegrir não só o Brasil, mas muito o presidente Bolsonaro, só que é tudo um caminho só. Então isso aí não é novidade para ninguém. A gente precisa esclarecer que na diplomacia aí existem os embaixadores que são nomeados pelo presidente da República, é um cargo de confiança. Mas existem os diplomatas que são cargos de carreira e concursados. E concursados, normalmente, são concurseiros que passam. Eles estudam, se formam na universidade e passam a vida inteira fazendo concurso, até passar. Então, são pessoas que praticamente não têm uma vivência econômica, uma vivência civil, de vida. Nunca botaram um empreendimento, então eles não têm. Eles têm a teoria lá e o objetivo de vida deles é um cargo público. E ainda mais um cargo de diplomacia que tem que estudar muito, ou seja, tem que se dedicar a isso. Tem que se dedicar a isso. Então são pessoas, normalmente, dentro desse meio, de esquerda, que estão ocupando esses cargos todos. E eles sabotaram, boicotaram mesmo, né? O que era notícia boa, como é que se recupera lá, o que é bom a gente divulga e o que é ruim a gente esconde, né? Aquela vez que vazou o áudio dele. Então eles fizeram a mesma coisa, na diplomacia eles fizeram isso, o que era bom eles escondiam e o que era ruim eles divulgavam. Eles tinham conversa com chefes de Estado, né? Eles tinham acesso. Criando políticas para boicotar o governo. Agora, olha só, vocês vão lembrar que quando o Bolsonaro esteve em Nova York, não 3 meses mais ou menos, há uns 3 meses o Bolsonaro esteve em Nova York. E ele, na ONU? Foi na ONU, né? Foi na ONU, ele foi fazer o discurso, ele tinha um encontro com o presidente. Boicotaram a agenda do presidente. Não chegou o automóvel para levar ele para o evento. Porque ele tinha, naquele momento, ele tinha uma agenda com o presidente da ONU. Isso aí. Iam conversar e tal. Isso aí. E ele não pôde conversar. E ele não conseguiu conversar com o presidente da ONU porque não chegou o automóvel. De uma hora para outra, sim, a agenda não pode ser cumprida. E aí agora, com essa denúncia do Jamil Chad, que, aliás, eles não falam em sabotagem. Ele primeiro colocou sabotagem no texto, depois ele mudou. Sim. Que diplomatas tentaram conter a política externa de Bolsonaro. Quer dizer, sabotagem ganhou um outro nome. Porque o objetivo é atacar o presidente Bolsonaro. Tudo ganha outro nome hoje em dia. A pergunta que eu faço para nós irmos para a próxima pauta. Sabotagem está acontecendo somente dentro do Itamaraty? Não, isso acontece. Está na caserna também. Exatamente. Isso está em todas as instituições, né? Eles aparelharam, ficaram 20 anos no governo aparelhando. E como eu disse, sem contar com esse exército todo das universidades, que saíram nas universidades. A gente não precisa nem ter uma pesquisa para dizer que 70% a 80% dos jovens que saem das universidades saem de esquerda.
doutrinados, né? E eles começam a ocupar esses cargos públicos. Aí por isso que a gente vê decisões de juízes, de promotores, que não se baseiam na lei, mas no que eles acham que é a lei, que é justo. Não, eles são operadores da lei. Se querem mudar o mundo, bom, começam mudando a lei. Mas enquanto tiver uma lei, aquela lei precisa ser cumprida. Foi isso que o Sebastião Coelho saiu, por isso que ele saiu. Por não se submeter a um comando de alguém que não cumpra a lei. Se a gente discorda da lei, bom, vamos trabalhar para mudar a lei. Mas enquanto ela está vigendo, tem que ser cumprida à risca, né? Mas eu concordo. O que ele tem a favor dele? A lei. E desde quando no Brasil que a gente está hoje, a lei é prerrogativa para alguma segurança? A gente cai sempre na mesma situação. É exatamente isso aí. É aí que tá. Se a gente está tentando combater alguém que não segue a Constituição em benefício próprio da sua causa, nós não vamos ter um equilíbrio nessa disputa. Esse é o problema. Aí, quando não tem a lei, recorre-se a quem? Ninguém. Estamos órfãos de condição legal nesse momento. E é por isso que todas as conclusões a serem tiradas desse caso que está acontecendo no Brasil, que é extremamente estranho e inusitado, é isso. Nós não temos como combater com lei um opositor que não segue a lei. Não tem. Não é possível. Não, eu digo mais, se fala muito de segurança jurídica. Que segurança jurídica nós temos? Eu queria ver um advogado vir aqui defender a tese que temos segurança jurídica hoje em dia no Brasil. Não, eles cometeram um cúmulo agora, o STF ali há uns dias atrás, de que agora pode ser revisado decisões já tomadas. Né? Se uma empresa, por exemplo, uma empresa que ganhou uma ação de um imposto ali e tal, pronto, ganhou a ação, encerrou a ação, pacífico. Aquilo ali está decidido. Né? Não, agora eles podem revisar aquilo. Mas então não vale mais nada. Não tem mais segurança jurídica nenhuma. Tu ganhou hoje, mas se eu não quero amanhã, tu não ganhou mais. Entendeu? Que mundo é esse? Prova disso foi o entendimento de prisão em segunda instância. Eles mudaram. Eles mesmos tinham votado. Eles mesmos, não eram outros. Eles mesmos já tinham decidido. A prova disso está aí. Não tem. Se tiver algum advogado que queira defender a segurança jurídica no Brasil, que se apresente. Não, mas aí tu vê a turma da esquerda, advogados da esquerda, defendendo as decisões do Alexandre de Moraes. Porque é interesse político, né? E aí eles não estão entendendo que eles vão ser a próxima vítima. Exatamente. A gente começa motivado o programa, daí tu vai desanimando, vai desapessoando. E agora só me resta chamar a nossa próxima... Já que tu falou do Alexandre de Moraes e tal, nós comentamos, inclusive aqui antes do programa, a gente estava discutindo alguns assuntos e aí surgiu a questão do Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes teria que ser preso e tal. Na circunstância do Lula assumir, não é interesse para nós que o Alexandre de Moraes seja preso. Porque se o Alexandre de Moraes for preso, eles vão botar lá, como o PT sabe que ele precisa aparelhar, eles vão botar um ministro de 40 anos e que vai ficar 35 anos lá, militando. Então é mais um para a esquerda colocar. De fato. Ao passo que o Alexandre de Moraes, ele não é petista. O Alexandre de Moraes é sistema. O sistema derrubou o Bolsonaro usando o Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes, a partir de janeiro, o foco dele não é mais Bolsonaro. Bolsonaro vai estar fora. Bolsonaro está morto. Do governo. O foco dele vai ser o PT, ele vai incomodar o PT. Porque ele é a favor do sistema. E ele é ligado ao Alckmin, né? E o sistema não quer o PT. O sistema quer ele. Né? Ele quer voltar ao poder. Por isso que dificilmente nós vamos conseguir eleger alguém de direita, porque agora eles aprenderam como eliminar a direita do sistema eleitoral, como fizeram nessa campanha. Então vai ser alguém ou de centro, né, que é o sistema, ou o PT.
As opções vão ser isso aí. E aí nós vamos ter que, no final das contas, votar num segundo turno, né? Porque no primeiro turno vai ter os candidatos de direita, mas provavelmente nunca mais nós vamos conseguir botar um candidato de direita no segundo turno. Vai ser alguém de centro e alguém de esquerda. E nós vamos ter que votar num candidato do sistema. Então é esse cuidado que nós temos que ter. Nós temos que ter esse cuidado que... Tu também concorda que nós vamos ter simulacros de eleições daqui para frente? Uma coisa, sem dúvida. Eles fizeram um experimento e deu certo. Deu certo, né? Eles fizeram um experimento. Aliás, já tinha dado certo em 2014, já tinha dado certo antes. Mas aí apareceu o Bolsonaro e tentou estragar. Aí com os aparelhos, né? O esquema todo era através de aparelhos. Aí agora eles tentaram uma coisa maior ainda, que é a parcialidade do sistema judiciário. Então eles eliminam o outro candidato. Tu não pode falar nada e tu pode falar tudo. Né? Nós chegamos ao cúmulo de ser proibido de divulgar uma foto do candidato com um boné. Que ele divulgou nas redes sociais dele. Ou uma frase que ele disse. Mas cada um interpreta o que quiser, mas eu replicar o que ele disse, eu posso replicar. Tá dito. É histórico, fato histórico. Somos proibidos de repetir fatos históricos. Ele foi preso por corrupção. É fato histórico. Ninguém vai poder pegar um livro de história que tem aí e ir lá e apagar isso. Não. Ele foi preso, ele é um ex-presidiário. E nós somos proibidos de dizer isso. Então eles experimentaram isso, dificilmente vão voltar atrás, né? Tá cada vez pior. A gente não sabe qual é o limite desse povo sem ética e sem moral aí. A questão que eu quero usar para encerrar esse assunto aqui da pauta e a gente passar para a próxima. 2 conclusões que eu tirei aí no passar do tempo. Uma, canal de comunicação e imprensa que falar o termo golpe, excluam das suas opções de informação, porque é um veículo golpista ajudando o golpe de esquerda que está acontecendo no Brasil hoje. Segunda questão. Figura pública que denunciar o presidente Bolsonaro, seja pelo motivo que for, pode colocar no balaio da corrupção. O resto tem que se unir. É como o que aconteceu com o Bolsonaro e Moro aí no final da campanha. A gente precisa ter um pilar de união de quem está na direita agora para combater, porque esses caras estão perdendo o limite. Eu acho que aconteceu mais uma vez essa semana, uma pessoa dentro de um voo se levantou, uma mulher se ergueu, uma senhora corajosa, muito educada. Muito educada. E falou pro Barroso, né, no voo lá, os termos que ele usou para a população, né? Perdeu o mané. Ela foi muito corajosa por isso, só que esses caras vão perder o receio de serem tratados assim. E vão continuar agindo como eles agem. Então nós vamos ter que ir subindo a régua da ação para ganhar. E a gente tem que estar unido para isso. Então separem. O veículo de comunicação que falou em golpe é porque está dando golpe de esquerda. Quem denunciou o Bolsonaro é corrupto. Vai procurar se não está na Lava Jato. É o caso do Humberto Costa. E está na Lava Jato querendo denunciar. Então esse tipo de coisa a gente tem que ser veementemente contra. Tem que ser enérgico contra. E é por isso que está acontecendo isso hoje. A gente vai ter que subir a régua até que o limite seja uma guerra civil, será? É isso que está acontecendo. Então façam essa separação. Veículo de comunicação que falou em golpe, está dando golpe de esquerda. Político ou figura pública que denunciar o presidente é corrupto. É corrupto. Se bota alguma coisa, tem. Porque não vai ter senso ético e moral. Então a gente está numa guerra mesmo. E aí tem que fazer essa separação. Terminei a pauta. Daí, vamos para a nossa próxima pauta do Ele Não. Trailer da quadrilha. Pouco antes do jogo da seleção, Lula apresenta 5 dos seus novos ministros. Conforme esperado, Fernando Haddad vai assumir a economia. O mercado reage mal à indicação e o dólar dispara. Ué? Estranho. Tem que comentar isso? Os Faria Limers, que esperavam o João Amoedo da vida, que esperavam Meirelles,
Faz o L. Cara, vamos... Tem um vídeo tu consegue aquele vídeo do Haddad dizendo o quanto ele estudou economia? Aqui, eu tô tentando... Eu mandei agora, mandei o link no grupo, eu acho. Deixa eu só confirmar aqui, pode falar dele. Gustavo tá aqui. Tá aí o vídeo. Tá o link aí, Gustavo. Meu Deus. Vamos começar com o Rui Costa. Rui Costa, governador da Bahia. O cara que estava junto no consórcio Nordeste. Um dos coordenadores, que trouxe o Carlos Gabas. O único esquema de corrupção em toda a pandemia foi no consórcio Nordeste, até agora. Não, até teve em Santa Catarina, os respiradores, teve também. Então também, milhões. 48 milhões de respiradores que até agora não chegaram, vai ser ministro da Casa Civil. Olha o tamanho da gravidade, as pessoas não estão entendendo. E essa juventude que votou vai entender na dor. Marina Silva no meio ambiente. Marido dela denunciado por crime ambiental. O que ela fez para o meio ambiente? Ela já foi ministra, o que ela fez para o meio ambiente? Nada. Eu nem vou chegar no Fernando Haddad, porque tem algo muito mais grave e as pessoas, novamente, não estão entendendo. Flávio Dino, ministro da Justiça. E da Segurança Pública. Flávio Dino, governador do Maranhão. O cara que fez um dos maiores lockdowns do Brasil. Prendeu os maranhenses em casa. Eu fui para o Maranhão, fui para São Luís. Tá? Fiquei alguns dias lá. Cara, é um Brasil paralelo. É impressionante. Nós aqui do Sul, entendeu? O Maranhão é um mundo paralelo. Aí agora tu coloca um cara que fez um maior lockdown para ser ministro da Justiça. E olha o que eu vou... Está voltando alguns casos de Covid agora. Está voltando alguns casos de Covid. E agora esse indivíduo, ele não tem só a caneta de um estado. Ele vai ter a caneta do Brasil. Ele vai ser ministro da Justiça. O que ele fez lá, ele vai fazer em todo o Brasil. Olha o que eu estou dizendo. Flávio Dino, durante a pandemia, prendeu os maranhenses em casa. Agora, ele como ministro da Justiça, com qualquer surtozinho da Covid, que a gente sabe que o Covid veio para ficar, ele vai prender a população. E digo mais, ele vai prender literalmente, vai colocar atrás das grades. Comerciantes que ficarem abertos, ele vai prender. Como foi feito em São Paulo, que chumbaram as portas de ferro. Isso me preocupa muito. Aliado a isso, a gente vai ter Fernando Haddad na economia, que ele mesmo falou. Vamos ver o que o Fernando Haddad fala sobre o seu vasto conhecimento em economia. Quero também registrar que, apesar de eu dar uns pitacos em economia de vez em quando, eu estudei 2 meses de economia. Foi para passar no exame da ANPEC. Depois eu não estudei mais, porque eu colava um pouco do Alexandre Schwartzman, do Laércio Menezes para passar. Eu tenho 2 meses de estudo no meu escritório de advocacia, passei na ANPEC e é o que eu mais ou menos domino. Quero também registrar que... Não, é uma piada de mau gosto, né? Apesar de eu dar uns... Tem 2 situações que eu quero abordar sobre essa fala dele. Primeiro, esse é o cara que vai comandar a economia do país. O cara que assume que o que ele entende são 2 meses de economia. De estudo? De estudo. E que ele colava dos seus colegas para passar. Para passar numa prova. Ou seja, ele ainda acha que é virtuoso ser malandro. Corrupção, né? A cola é uma corrupção. A cola é uma corrupção, de certa forma. Ele acha que é virtuoso ser malandro, ele fala rindo.
Mas eles acham que eles estão fazendo certo. O ladrão, que ocupa o maior cargo deles, o chefe da quadrilha, ele acha que ele é malandro, que ele não acha que cometeu um crime. Ele acha que está certo, que o que ele fez foi pegar o que era dele. Ele não comete, na cabeça dele não cometeu crime nenhum, era um direito dele de pegar a parte dele do bolo. Essa é a pauta mais desesperadora. Não, é terrível. E assim, ó, outra virtude que ele se vangloria, e que é a mesma virtude que o chefe da quadrilha faz, é se vangloriar de não ter estudado. Sim. Ele se vangloria de ter feito só 2 meses. Para poder passar numa prova, eu colava. O chefe da quadrilha diz o quê? Um torneiro mecânico virou presidente, sempre sem estudar. Meu primeiro diploma foi o de presidente. É virtuoso para eles isso. Nunca li um E livro. aliás, para quem acha que, mas é bonito, ele não estudou e mesmo assim chegou à presidência, não foi por falta de oportunidade, porque desde 1979, 80, quando criou o sindicato, ele ganha sem trabalhar. Ele ganha sem trabalhar como presidente do partido. E depois presidente de honra do partido. Ele poderia ter estudado como durante... sindicalista também não trabalhava? Não trabalhava também. Mas ele podia ter estudado nesses 30 anos, ter feito todos os cursos que quisesse na conta do partido. E nós sabemos disso. Nós pagando ainda. E nós pagando. Mas pelo menos ia pagar para alguém estudar. Mas eles têm a virtude da malandragem. A virtude da falta de conhecimento. Isso para eles é importante. Eles se orgulham disso. Eu queria fazer... E o Meirelles? E a Helena Landau? O que tu dá de conselho para eles agora? Agora eles têm que fazer o L, né? Porque agora faz o L. Sabe qual é o problema, Gilmar? O Henrique Meirelles, Helena Landau, João Amoedo, Armínio Fraga, Pércio Arruda. Esse povo vai morrer, os filhos vão gastar o dinheiro e não vai acabar. Não, e quanto mais instabilidade, porque eles estão no mercado financeiro, eles não estão preocupados. Não vai pensar que eles não estão ganhando no mercado financeiro e eles não têm reservas em dólar. Pronto, eles entendeu? Vai sobrar para nós. Isso, inclusive, é uma reclamação deles, porque uma economia estável como o Guedes estava querendo projetar para o Brasil, não há especulação, o mercado especulativo ele diminui os rendimentos, né? E o dólar estável também não tem como ficar... Então eles preferem isso aí mesmo, para eles vai ser ótimo, né? Eles reclamam porque eles não têm o poder de decisão, mas para eles financeiramente, e eles vão pegar o jatinho e vão lá para a Suíça. Vão morar fora do país e gastar o dinheiro deles. Uma ilha qualquer aí, tá tranquilo. Mas eu queria fazer umas considerações aí. O Dino, né? O Dino já divulgou que vai ser uma justiça antirracista e desarmamentista. Desarmamentista. Né? Já anunciou. Então, já prevemos uma tragédia. Primeiro, que vai botar pautas um negócio que não tem justiça, como eu disse, é a lei, né? A gente tem ali que zelar pelo cumprimento de lei, né? Justiça. E eu acho que assim, uma coisa que eu preciso, que as pessoas não estão se dando conta, é a importância da Casa Civil. Por que a Gleisi Hoffmann quis a Casa Civil lá atrás? Por que o Zé Dirceu ocupou a Casa Civil? Vou contar um pouquinho aqui como é que funciona a máquina administrativa lá no Executivo. A Casa Civil ela é responsável por mandar para todos os ministérios uma lista das prioridades de pagamento. Essas emendas que os parlamentares fazem, os recursos dos ministérios que são... o município de São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul, tem lá uma obra do turismo. Fazer uma estrada lá que é de interesse turístico. Só que no governo federal os recursos eles são, em alguns meses do ano, eles são limitados. E aí precisa escolher quem paga aqui, paga lá, paga esse aqui, não paga da onde que tira, da onde que aperta. Mês que vem e tal. E aí que lida, então a Casa Civil lida com esse poder, que é o dinheiro. O Zé Dirceu estava lá e eles sabem de todas essas tramóias, eles são os braços direitos, Palocci, eles eram o braço direito do Lula por causa disso.
que era o Lula, dizia, ó, manda para aquele lá porque lá é dos nossos, né? Então, ali é o centro do poder. A Casa Civil é o centro do poder, né? Não é o poder político, é o poder financeiro. É ali que eles dizem assim, eles mandam aquela relação para o Ministério dos pagamentos. Então, tanto que um prefeito, quando for, se agora que está num cargo ali do Executivo Municipal, se um dia o prefeito for lá pedir uma verba, para liberar uma verba que está demorando para liberar o recurso, vai lá na assessoria parlamentar do Ministério e aí ele vai pegar lá uma lista dos pagamentos que ele tem e ele vai olhar, encantado, ele vai lá olhar, não tenho nada de encantado para pagar. Vai ter que aguardar, talvez o mês que vem e tal. Então é assim. A prioridade é dada pela Casa Civil. Pela Casa Civil. É essa lista. Eles recebem uma lista, a Casa Civil é que determina o orçamento, quem é que paga. Então é ali que está o fervo, é ali que está o poder financeiro da propina. É ali que sai a propina, entendeu? E por isso essa importância. Por que o Rui Costa? Sim. Entendeu? E ele vai estar sendo preparado para ser o próximo presidente do PT, né? É, mas porque, sim, mas porque justamente por esse poder. Ele é o homem de confiança do Não, por esse poder, porque vai lá os prefeitos o teu pré-candidato, tu já bota ele num cargo poderoso. Os prefeitos do PT vão lá e ele a lista vai ser lá com os pagamentos prioritários vão ser da nossa turma. Entendeu? Então é importante as pessoas entenderem como funciona a máquina lá para entender a importância do cargo e por que botar um corrupto do consórcio Nordeste que pagaram para uma empresa de maconha 48 milhões sem receber, que isso em administração pública é inconcebível. Na administração pública não há um pagamento, os pagamentos são feitos da seguinte forma. Para liberar o dinheiro, a tesouraria, a secretaria da Fazenda dos estados ou tesouraria nos municípios, eles são obrigados a pedir que alguém, ou se é uma obra, que o engenheiro faça uma medição do executado. O engenheiro vai lá, 1 quilômetro de rodovia, ao preço de tanto, ele faz uma medição que a gente chama, um laudo de medição e diz que foi executado 1 quilômetro, vai lá para a tesouraria pagar 1 quilômetro. Então, nada é feito sem que haja uma medição. Então, aqui para pagar aqueles respiradores, alguém tinha que ter escrito que eu recebi mais grave ainda, porque é um produto físico, é entregue, entregou, recebeu, sim, recebi, paga. Não recebeu, não paga. Para pagar, tinha que ter junto com a solicitação do pagamento um laudo dizendo eu recebi os 200 respiradores em perfeitas condições e conforme a licitação. E aí ele autoriza o pagamento. Pagaram antes. E eles pagaram antes. Mas por que eles estão botando essa pessoa aí? Porque sabe fazer bem feito. É importante lembrar que algumas pessoas não queriam acreditar que o Lula seria radical. Não, o governo dele é outra vez, ele foi articulado, Meirelles do Banco Central. Ele já mostrou que ele vai fazer um governo muito mais à esquerda do que o primeiro mandato dele. Ele está mostrando isso. E eu quero encerrar fazendo uma analogia. Você imagina que está numa pista de corridas e você tem a troca de Paulo Guedes por Fernando Haddad. Meu Deus. Tem o Ayrton Senna dirigindo e quando para nos boxes, volta o Agostinho Carrara. Mais ou menos isso que o Brasil está passando. Eu não sei se confirmou, mas ontem à noite eu li alguma coisa de que o Paulo Guedes saiu ontem do governo. Parece que sim. Parece que sim, saiu ontem do governo. Ele anunciou que eu só tenho uma coisa que eu quero ver sobre essa situação do trailer da quadrilha aí. Eu quero que os nossos ministros, os nossos deputados, judicializem, como foi feito com Alexandre de Moraes, para que o delegado Andrei Rodrigues não assuma como chefe do comando da polícia. E eu quero que a decisão do Alexandre de Moraes seja a mesma do Ramagem. Porque esse Andrei Rodrigues foi o delegado que decretou a prisão, que prendeu aquele empresário. Ele é segurança do Lula, como o Ramagem era de segurança do Bolsonaro. Então ele é aliado ao Lula, da mesma maneira que o Ramagem seria aliado ao Bolsonaro.
Então o mínimo que eu espero é assim que ele for confirmado, ou for indicado, porque o Ramagem nem foi empossado, né? Não, nem só. Eu quero que os nossos deputados protocolem no STF o impedimento dele por ser ligado ao presidente Lula. Aí nós vamos ver a decisão do STF. Vamos apostar? O que tu acha? O que tu acha que vai acontecer? Acho que nós já sabemos a resposta. Eu acho que a resposta vai ser a seguinte: é prerrogativa do presidente da República nomear o delegado da Polícia Federal. Exatamente isso aí. Aí. E eu não fiz uma análise do Haddad, porque não merece, né? Não tenho que... É inacreditável. Né? É inacreditável. E daí eu te pergunto, Éder, o que vai acontecer se, ao contrário do que houve quando o Bolsonaro tentou nomear o Ramagem, agora eles puderem nomear? O que vai acontecer? Um sistema de mídia... Não, um sistema de imprensa vai desqualificar a denúncia, dizendo que ele não é próximo ao Lula, que ele apenas trabalhou na campanha, que o Ramagem tinha ligação desde o Rio de Janeiro, que é uma situação completamente diferente, e os nossos deputados vão fazer um memezinho para postar no Instagram escrito revoltante, e embaixo a marca d'água com o nome do deputado. É isso aí. É isso aí. A imprensa consegue distorcer tanto que o Castilho lá, que era de esquerda, que eles comemoraram, vibraram a vitória dele por ser de esquerda, agora virou de direita. Virou bolsonarista, conservador. Vamos para os nossos quadros. O primeiro quadro do programa, O Tempo é o Senhor da Razão. No quadro O Tempo é o Senhor da Razão de hoje, nós temos uma notícia que eu vou pedir para o nosso tradutor oficial do Helenão, Gustavo Gislene, ler. Gustavo, coloque na tela, por gentileza, essa até eu consegui traduzir, mas como tu é o nosso tradutor oficial, eu vou pedir que tu faça essa tradução. O texto está falando sobre o vírus que paralisou a humanidade e muito se suspeitava da origem desse vírus. E agora, de acordo com essa notícia, nós temos uma bomba a estourar e a ser revelada. Aí, consegue botar na tela? Opa, tô eu aí. Ainda que não é espaço do mongolão. Lê aí, Gustavo. Scientist who worked at Wuhan lab says COVID was man-made virus. Ou seja, o cientista que trabalhou no laboratório de Wuhan falou: o COVID foi feito pelo homem. Aí. É um vírus feito pelo homem. O tempo é o senhor da razão. É o senhor da razão. Não, eu digo mais, só um... Vocês assistiram o documentário da Brasil Paralelo sobre isso? Não vi. Excelente. Se tá ruim pro menino Ney, imagina pra nós que vamos ter o Flávio Dino, do Ministério da Justiça, que fez um dos maiores lockdowns do Brasil no Maranhão. Só falta anunciar o ministro da Saúde, o Átila Yamarino, ou o reitor da UFPEL. Aí, Pedro Halal. Aí pode fechar as portas e ir embora. Mas eu não duvido. Olha. Falando em ministro, deixa eu mandar um abraço. Essa previsão eu não quero acertar, pelo amor de Deus, cara. Falando em ministério, ministro, deixa eu mandar um abraço fraterno para nossa querida Simone Tebet. Cadê ela? Já foi escanteada, né? Cadê ela? Sim, né? Vou esperar para comemorar. Sabe por que ela foi escanteada? Porque o Lula quer dar a cota, ela entraria na cota pessoal do Lula. E o Lula quer fazer ela entrar na cota do PMDB, então ela tem que convencer o MDB do Renan Calheiros, do Jader Barbalho, de que ela vai ser ministra pelo MDB. E o Lula vai largar na mão dela, diz, olha, eu posso te colocar como ministra, eu quero te colocar, mas assim, tu tem que vir pelo partido. E aí ela vai olhar para todos e vai dizer, faz o L. Aí, os primeiros 5 já assustaram, deles agora me preocupou com isso aí do Flávio Dino, cara.
Cara, é verdade, cara. Tá acontecendo isso aí. Me preocupou. Tá acontecendo Vamos isso aí. para o momento que eu mais gosto, o Espaço do Mongolão. No Espaço do Mongolão de hoje, especial futebol, Copa do Mundo. Copa do Mundo. A gente do podia ter Catar. feito um programa só de Copa, né? Gilmar. Mas é uma Copa com política, né? Misturada com Não, política. tem, né? E a primeira é uma lacrada, né? A lacrada. A lacrada mongolada, né? É, a segunda lacrada que... Bota na tela aí, Gustavo, por gentileza. Teve a lacrada da Alemanha antes, né? É, não, mas essa aí foi mundial, né? Isso não foi na Copa, eu acho, né? Não, foi? Foi na Copa? Não sei, acho que não foi na Copa, foi num jogo antes da Copa. Mas como estamos em período de Copa, o que é essa cena aí, Gilmar? Aí tá a seleção da Inglaterra se ajoelhando em protesto contra o racismo, né? Aham. E os senegaleses, que foram os que mais sofreram pelo domínio, até... Né? Eles ali se mantiveram de pé, né? Não aceitaram a agenda. Palhaçada que vocês estão fazendo. É. Ou seja, Vocês acham que com isso aí vocês vão enganar nós? o Seus povo, bobinhos. o povo dominado, segregado, que foi escravizado, em pé, altivo. E os colonizadores em protesto para defender quem eles escravizaram. Não, essa foi uma mongolada assim, ó. E temos um outro mongolão, né, Gilmar? Como é que é o nome do vivente aqui? O senhor... Luiz e Gino. Quem que é esse cara? Quem é ele? É um anônimo, eu acho. Não, ele é verificado? É verificado? Bah, eu não sei quem é. Não. Ele deve ser um jornalista. O que ele fez, Gilmar? Ele foi dar uma mongolada ali, uma lacrada na questão da cor da chuteira. Vamos ler o Twitter aí, o Gustavo vai botar na tela agora. Aí. O que ele disse? Vai lá, Gilmar, tu lê? Isso aqui é um negócio que me dá desespero. O cidadão ficou pertíssimo de meter o look chuteira invisível, mas pelas amarras do capitalismo tem que jogar com a chuteira laranja. A um passo de tom e saturação da alegria. A um passo do tom e da saturação da alegria. Ele queria que... Não. Não, ele brigou por causa da cor da chuteira que se... Não, e da marca. É, Ele associou o capitalismo, uma chuteira até a marca. É, que Então segundo ele tá ele imaginando- seria um look invisível se a chuteira fosse vermelha, meia vermelha, que aí se... O que ele quer dizer é o seguinte, que no governo, no mundo ideal para ele, não tem mais marca. Ele tá, no mínimo ele tá usando uma camisa de marca Sem dúvida. para fazer isso. Sem dúvida. Não tem. Mas no governo dele vai ser... O próprio celular em que ele fez o tweet No governo dele não vai ter marca tem uma nenhuma. marca. É, aí. Nosso querido mongolão. Tem mais um mongolão, cara, esse... Só pode ser um adolescente que escreveu, de 12 anos. Né? Não tem como, ele não viveu nada na vida. Vai lá, Gilmar. O que é o nosso mongolão? Isso aí acontece na Bahia, né? Deve ser um perfil de lacração, né? Isso. O Brasil só voltará ao topo do futebol quando tiver justiça social no esporte. Milhões de jovens nem uma chuteira têm para treinar. Cara, ele não... Esse nunca... Não tem nem... Não, mas nunca teve. Esse aí- Se jogavam de pé descalço, os jogadores a vida inteira, Romário, Ronaldo, Os Essa é a próprios, Pelé. os próprios jogadores da seleção, os guri ali, tu vê, Isso aí- é tudo humilde, entendeu? Para ser pior que isso aí, só com um Dois, tweet pedindo que os gordos tem que ter uma cota de gordos na seleção. Na seleção, Aquele meme que- 40% de gordo e tal, para combater Cota. a gordofobia. Não. E temos mais um mongolão, esse merece a salva de palmas. Aí. Quem é o nosso mongolão? Esse é o Casagrande. Casagrande, o homem que mudou de carreira agora, né? Sim. Ele saiu da Globo. Não, agora ele é Tá em crítico. outras carreiras. E agora ele é crítico do Neymar. Ele mudou de carreira, ele fica metendo o nariz onde é Esse é o chamado. cara. Agora eu entendi o porquê ele tá indo na Globo. Mas esse aqui, o mongolão, na verdade o mongolão é aquele... O mongolão, ele já não tem, o personagem mongolão, ele já não tem mais o cérebro, né? O cérebro foi corroído, né?
fritou, né? Por causa da fumaça e tal. E o Casagrande é o próprio, né? Ele não, o cérebro não tá mais. Né? E não vai. Mas não é todo o cérebro dele. É 30% de 80%. De 70%. De 70%, uma chance de ganhar. Mas se a chance de ganhar é menor que a de perder, tem 80% quando tu te refere a de perder. ganhar e 70% de perder. Pra te ver como que tá funcionando o cérebro dele, né? Bota na tela, Gustavo Mongolada, por favor. O que ele fez? Olha lá, Gilmar. Todos os jogadores que se uniram para me atacar não se uniram para cobrar as vacinas, para incentivar a vacinação, nem contra o desmatamento. É a retórica, é a narrativa. Ele fez uma, né, cacaca, e para consertar ele foi piorando mais ainda. Aí eles se atiram de vítima. Ele acusou o Thiago Leifert, aí quando o Thiago Leifert pediu para provar que ele tinha falado, aí ele mentiu, foi pro outro lado e se vitimizou, como sempre. Mas eu tenho mais um aí que eu gostaria de botar. Tem que botar, Gustavo, tá no grupo. Gustavo tá no grupo ali, ó, da penúltima. Tá no grupo do Ele Não. Essa aí... Esse aí, ó. A penúltima, a imagem ali, ó. Essa aí. Essa mostra o sentimento, né? De muitos durante essa Copa. Quem é o nosso mongolão? Esse é o cartunista. É o Latuf. Carlos Latuf. Tá lá, pra ler melhor. Tá. Vamos lá. Brasil eliminado. Vá de retro Neymar e todos os bolsonaristas da seleção. Chola mais, Bolsonaro não vai erguer a taça no Planalto. KKKK. E viva a Croácia. Não, aí que vem a mongolada fantástica ali, ó. Fantasminha das quartas de final, mas ali do outro lado, ó. Vai chorar lá com o seu mito. Faz arminha, faz... Aí agora sim, agora é... França 2006, Holanda 2010, Alemanha 2014, Bélgica 2018, Croácia 2022. Aí o mongolão não se dá conta que 2006, 2010, 2014... Era o PT. Era o PT, pô. E 18 era o Temer. E 18 era o Temer. Não tem, né? Daquilo tudo que ele numerou foi, do Bolsonaro, foi uma. Mas eles torceram contra o Brasil por causa do Neymar. Sim, só porque... E eu torci pelo Brasil apesar do Tite, só pra vocês saberem. Exatamente. Eu torci pro Brasil apesar do Tite. E tô ainda indignado com... E eles torceram contra o Brasil por causa do Neymar. Isso já diz muito sobre como nós somos diferentes deles. Vamos para a nossa última pauta, a Hora do Mito. Na Hora do Mito de hoje, as lágrimas que falam muito. Jair Bolsonaro, num evento de... não sei se é nomeação, não sei o termo técnico, né? Mas enfim, quando ele recebeu os novos oficiais... Eu acho que é solenidade de cumprimento aos novos oficiais. Ele não falou nada. Mas as suas lágrimas disseram muito. A gente volta pro início do programa. Vamos decifrar as lágrimas. Agora nós já deciframos enigma, foto, silêncio. Agora nós vamos decifrar lágrimas. Você já deve ter visto essa cena, mas ela é forte. E eu peço que você reveja. A esposa do oficial chorando. Não tem áudio, não? Não. Tá nós narrando ou não? Narração com ele não. A cara de... Olha ali, ó. Bolsonaro chorando. Emocionado. Ele se emocionou. E a cara de deboche de alguns sentados na sua frente. Bolsonaro já teve motivo para se emocionar, Gilmar, em outras solenidades e nunca se emocionou. Mostra que ele está fragilizado. Ele está fragilizado e, na verdade, foi o sentimento dessa senhora
para com ele, entendeu? Ele sentiu a solidariedade dela. Isso Né? aí. Ele sentiu, tipo assim, ele sentiu que foi um recado do povo brasileiro para ele, né? Nós lamentamos, e aí ele sentiu que estava, tipo assim, amparado Você pela acompanha população, ao vivo né? aqui pela TV Brasil, essa Aí. cerimônia de apresentação Bolsonaro dos vai às oficiais generais lágrimas promovidos e também deixa mais um cumprimentos enigma para que ao nós presidente decifremos. da República. Eu queria saber o que aquela tradutora ali de Libras estava falando, se ela estava falando do Bolsonaro. Ah, provavelmente. Provavelmente. Ela sabe mais do que nós. Hoje o programa está mais curto, por compromissos previamente agendados, e eu começo me despedindo de Gustavo Ghislene. Gustavo, muito obrigado mais uma vez pela recepção fraterna, e sábado estaremos de volta aí com o nosso Helenão. Já chego aí? Cheguei. Tá aí. Obrigado, Gustavo. Pô, você não termina comigo agora, tá começando comigo, me atrapalhou aqui. Não, é o contrário, Gustavo. Eu começo pela Gilmar, Davis e contigo. Depois eu vou curtir, Davis, termino com o Gilmar. Ele tem toque. Não, é que se inicia, abre-se e depois se fecha eu os tenho pontos. provas de que eu sempre sou o último. Hoje tu me botou por primeiro em cima da Vamos fogueira rever aqui. os programas. Vamos rever. Não, mas é isso aí, a gente segue na batalha, a gente está anotando os enigmas para ver se a gente consegue decifrar cada um deles, mas é unânime que no Helenão é 50% para cada lado. Não, e não é mesmo, não é sempre os mesmos 50%. Os 50% otimista vira pessimista, e aí no momento Agora, assim, seguinte... para terminar, então, o retrospecto que eu faço dessa questão do otimismo e pessimismo me vem um pouco do histórico do que aconteceu. Vocês lembram que em meio à pandemia fizeram a CPI do circo lá com a Covid e tal, estão tentando até hoje incriminar o Bolsonaro de alguma maneira, né? O que ocorreu a partir daí, que foram os atos de censura do Alexandre de Moraes, as prisões indevidas, as frequentes quebras da Constituição através de um ministro do STF, que se tornou depois presidente do TSE, sem que nada ocorresse. Nós vemos uma corja de corruptos tentando condenar um presidente que não tem nada contra ele e nada acontece. A gente vê uma Suprema Corte que deveria ser isenta e imparcial, sendo parcial e militante, e nada acontece. Isso me tende ao pessimismo de maneira muito forte. Tá? Apesar de que eu gosto de ver os sinais positivos das mensagens do Bolsonaro, a gente tem um histórico massivo de problemas que não foram solucionados desde lá da pandemia. Um governo que se saiu positivo em todos os quesitos, econômico, político, sobre todas as circunstâncias contrárias que ocorreram, que são grupos de corruptos trabalhando livremente contra um governo que poderia prosperar a nação. Eles trabalham contra a nação e nada acontece. Então, assim, eu vejo isso tudo acontecendo sem nenhum reflexo, sem nenhuma punição. Para mim é um grande sinal de que a gente está à beira do abismo e parece que a gente vai tropeçar e cair nele, entendeu? Mas ainda assim eu tento ser otimista. Vamos seguir. Davis Fak, até o próximo Gustavo sábado. engatou uma quinta, eu pensei que ele ia ficar falando até domingo. Esses são os discursos do Fidel. Vai embora. Não, eu Até queria semana que vem. agradecer a vocês até semana que vem. E fé e esperança sempre. Sabe? Temos que ser otimistas, né? O Brasil tinha tudo para dar certo, né? E esperar os próximos passos. Cada dia é uma batalha, mas a guerra ainda não está perdida. Gilmar Facchini, muito obrigado, até sábado. Obrigado, Éder, Davis, Gustavo, meus queridos amigos que nos acompanham todo sábado, pela parceria, né? Para esse debate bacana aqui que a gente faz. Como eu disse, a gente não quer desestimular ninguém, não quer estimular que façam nada errado, mas a gente quer trazer para o debate. Então, muitas vezes até os assuntos ficam mais quentes,
né? Outras vezes as pessoas ouvem o que não querem ouvir, mas a gente gosta de trazer os assuntos para reflexão, né? Eu acho que essa que é a parte mais importante disso, que as pessoas reflitam e tirem suas conclusões, né? Aí, peço que você, se não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse programa com mais pessoas, no Facebook curta, siga a nossa página, canal do Helenão 2, é importante para que nós recuperemos os nossos seguidores patriotas e vamos continuar na luta. Hoje o programa, vocês vão perceber, até o Gustavo colocou agora aqui o QR Code, você pode apontar a câmera do seu celular e você vai ser direcionado para o nosso perfil no Instagram. E também tem o link na descrição do vídeo. Também tem o link, ou seja, siga lá nas redes sociais para que nós possamos ganhar relevância. Hoje é sábado de manhã, nós estamos no sábado de manhã, mas começamos o programa um pouco mais cedo. Esse programa que você assistiu foi gravado um pouquinho antes do nosso horário tradicional por compromissos previamente assumidos por membros da equipe. Sábado que vem estaremos de volta, trazendo as notícias de modo sério, com responsabilidade, mas sempre com aquela pitadinha reverente, porque entendemos que não é preciso estar sério para falar de coisas sérias. Até mais! Ele não. Bom dia!